Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos à nossa aula ao vivo de História da Física. Pessoal, nessa aula, o que eu pretendo trazer a vocês? Um novo olhar, um novo viés da mecânica, do eletromagnetismo e um pouquinho ali da mecânica quântica, com uma outra vertente. O que é que vocês têm que ter em mente? Que aqui nessa nossa aula ao vivo, a gente não vai trabalhar com uma teoria que é oposta, por exemplo, à lei de Newton, ou às leis de Newton, né? A gente não vai trazer algo que não é comprovado cientificamente. O que acontece? Você sabe que ao longo da evolução científica, muitas descobertas foram feitas aí, né? Em áreas que a gente não conhecia. E quando que essas descobertas elas ganharam grandes proporções? Quando você entrava em um ramo onde, teoricamente, ele era impossível, ele não existia, tá bem? Agora, um outro caso é quando as pessoas tentam pegar toda uma linha de raciocínio e não é a palavra certa desconstruir, mas é por um outro caminho que vai mais além. E eu vim trazer para vocês uma teoria que, do ponto de vista da comunidade científica, não é que ela não é bem aceita, mas é pouco estudada e é pouco usada. Você nem aprende no ensino médio e você acaba nem aprendendo na própria faculdade. Então, eu vim apresentar para vocês para abrir a mente de vocês com outras percepções dos mesmos assuntos de física, tá certo? Eu já ministrei, por exemplo, essa aula um tempo atrás e eu vi alguns alunos falando que era besteira, vi alguns outros alunos nem dando muito interesse, mas a gente tem que estar aberto a novas ideias, porque às vezes essas novas ideias acabam sendo melhores do que as antigas, tá certo? O que é a primeira parte? É a mecânica relacional. A mecânica relacional tem um escritor e professor que ele escreveu, né, um livro, o André, e esse autor ele é brasileiro e tal, e ele que fez esse livro, ele é um grande pesquisador lá da Unicamp de São Paulo, e ele é referência mundial, ele é um brasileiro dessa área. A mecânica relacional é uma nova mecânica, que ela se contrapõe tanto à mecânica clássica de Newton, quanto às teorias da relatividade especial e geral de Einstein. Primeiro vou passar todos os slides, vou explicando, vou lendo, e depois finalizar com o ponto de vista da parte de mecânica. Ela responde às questões que não foram esclarecidas pelas teorias de Newton e Einstein, como por exemplo o das forças fictícias. Nessa nova mecânica não aparecem os conceitos de espaço absoluto, de tempo absoluto e nem de movimento absoluto, que formavam a base da mecânica de Newton, aquele conceito de referencial, tempo absoluto, tempo do observador lá da relatividade, comparação entre relógios. Além disso, também não aparecem os conceitos de inércia, de massa inercial e dos sistemas inerciais de referência, conceitos esses que são relacionados à mecânica clássica newtoniana.
Apenas quando comparamos esta nova mecânica com a mecânica newtoniana é que passamos a ter uma compreensão clara desses conceitos antigos. Então, a mecânica relacional ela é uma implementação qualitativa das ideias de Leibniz. Para quem não sabe, Leibniz foi o grande concorrente de Newton. Se você chegar para um matemático de uma grande instituição, ele vai defender que foi Leibniz que basicamente fundou o cálculo diferencial e integral. Se você chegar para um físico de carteirinha, ele vai dizer que foi Newton, porque ambos trabalhavam com as equações diferenciais e integrais simultaneamente, mas não em conjunto, ou seja, paralelamente, e foram publicando os seus resultados. Antigamente tinha muito isso. Um pesquisador de um lado do mundo e o outro de outro lado do mundo, eles iam pesquisando a mesma coisa, e como a informação não era rápida na época, então eles iam publicando, até que quando eles se encontravam, você não sabia quem tinha inventado primeiro, né? Esse é Leibniz, do Berkeley e do Mach, ou Mach, que o pessoal gosta de falar, mas a pronúncia mais utilizada é o Mach. Utilizando uma força de Weber, e essa força de Weber, a gente vai chegar lá, para a gravitação. Então veja só, tem uma outra explicação para a gravitação. Não tem nada de Newton aqui no meio. E ela é baseada apenas em grandezas relacionais, tais como distância entre corpos materiais, velocidade radial relativa entre eles, a aceleração radial relativa entre eles. O que é essa aceleração? É quando você está fazendo aquela componente radial de um movimento circular, tem a parcela radial, né? Que é o nosso phi-chapéu. Então é essa componente que ele está se referindo. Muitas pessoas ajudaram nesses desenvolvimentos, entre eles o próprio Weber e o Schrödinger. Só para vocês terem uma ideia, o mesmo Schrödinger das equações de Schrödinger da mecânica quântica. Então, basicamente, o que você trabalha? Você trabalha com vários conceitos relacionados à força, e você não trabalha com campo. Então, um conceito de campo gravitacional não é aceito, não é bem definido. Se você parar do ponto de vista físico e você fala assim, mas professor, o que é o campo gravitacional? Ah, é uma deformação no espaço-tempo. Tá, mas ainda você não explicou o que é o campo gravitacional, do que ele é feito, do que ele é composto, como que ele, entre aspas, leva uma comunicação direta. Ah, então você tem que entender o que é feito o graviton. Tá, mas beleza. Campo elétrico. Veja, as partículas elas interagem entre si através de força elétrica, repulsão, atração. Então, o conceito de campo não é usado na mecânica relacional, é só uma interação direta entre corpos. Então ele faz isso para poder explicar movimento de força centrípeta, movimento de força centrífuga, forças fictícias em geral, até mesmo o conceito das marés, é tudo através de forças, não tem nada de campo. É uma coisa até meio estranha. Ou seja, a mecânica relacional, o tempo t que aparece na mecânica de Newton, ele pode ser obtido a partir da medida do ângulo de rotação da Terra em relação às estrelas fixas. Quer dizer que todas as medidas que você faz, inclusive o próprio tempo, não é que o tempo é uma grandeza que sempre ocorreu, sempre vai estar ocorrendo e ele é um tempo absoluto. Você consegue medir o tempo, ou seja, ele é algo que pode ser medido, assim como o espaço que não é absoluto, através da rotação da Terra em relação às estrelas que são fixas. Isso mostra que, embora Newton ele tenha afirmado que o tempo absoluto flui uniformemente sem relação com qualquer coisa externa, a medida desse tempo apresentada por ele está relacionada ao movimento de corpos materiais. Ou seja, é mais palpável, não é algo tão abstrato. Por isso que começa a chamar a atenção da galera esse conceito de tempo para a mecânica relacional. Em particular, o tempo absoluto seria determinado a partir do ângulo de rotação da Terra em relação então a essas estrelas fixas. Em seu mais recente livro, intitulado Mecânica Relacional, do André Assis, tem como objetivo apresentar uma abordagem quantitativa da mecânica que se inspira nas concepções relacionais de Mach. O autor começa partindo de uma versão modificada da lei da gravitação e que, de maneira semelhante à lei de Weber para as cargas elétricas, inclui termos dependentes da velocidade e da aceleração entre os corpos que estão interagindo.
E além disso, ele também estabelece um postulado fundamental, que segundo a soma de todas as forças de qualquer natureza que atuam sobre um corpo, é sempre nula em um sistema de referência. Então vamos só trabalhar com o conceito de força e não mais de campo. Com o resultado desse enfoque, as forças de inércia elas vão adquirir uma natureza concreta e a massa inercial de um corpo surge como resultado de sua interação com o restante do universo, em vez de ser considerada como uma propriedade intrínseca. Antes de entrar então no eletromagnetismo de Weber, o que eu posso te deixar como ponto final de conclusão para a mecânica relacional? Se você for pesquisar, é muito bacana. Vale muito a pena, vai abrir a sua mente. É uma área pouco explorada na ciência e que tem muita crítica. Porque você imagina, quantos anos, quantos séculos se passaram, tudo bem, de uma construção da mecânica newtoniana, e essa construção foi se fazendo, fez a estatística, foi aplicada em engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia química, foi construindo vários conceitos em cima da mecânica clássica, até para fazer uma comparação com relatividade e mecânica quântica. Aí vem de repente alguém e fala assim, olha, não é que Newton está errado, mas está incompleto. E esse cara sugere várias outras formações, e as contas, pessoal, fazem total sentido. Só que é tal história. Você que é da física, futuro professor, futura professora, não é um tipo de assunto que você tem que apresentar em sala de aula. Porque o aluno, que ele vai ter que passar por um vestibular, um concurso público, ele não vai encontrar um problema de mecânica relacional. Ele vai encontrar um problema de mecânica newtoniana, porque é cultural a gente levar adiante apenas uma teoria, que é a que foi votada como a principal, a mais certa, que é a teoria de Newton, a mecânica newtoniana. Agora, quando vem alguém e propõe que algo há séculos está incompleto, não é bem visto. Por isso que a mecânica relacional, na comunidade científica, tem um pouquinho aí, vamos assim dizer, é um certo racismo, vamos assim dizer, de você não querer ter esse algo novo presente. O livro do André Assis, se você for no Google e você colocar assim, mecânica relacional, vai aparecer mesmo um próprio link do grupo de pesquisa da Unicamp, o IFGW, algo assim. Você vai ter esse livro, esse PDF livre. Então você pode ler à vontade, ele explica todos os sistemas mecânicos passo a passo, explicando e expondo a ideia, sem um conceito de campo, só trabalhando com as forças. Aí vem então a mecânica relacional. Agora você tem o eletromagnetismo de Weber. Quem foi Weber? Vamos entender primeiro, né? Aqui agora saindo da mecânica e indo para o eletromagnetismo. O Wilhelm Weber, que foi ali em 1804, 1891, foi um dos principais cientistas do século XIX. Ele foi contemporâneo de Maxwell, só para você ter uma ideia. Foi contemporâneo de Maxwell e trabalhou junto com Gauss, então ele não era pouca coisa. E as suas obras completas foram publicadas em 6 volumes de 1892 e 1894. Você vê aí após a sua morte. Escreveu 8 trabalhos principais, em 1846 até 1878, sobre o título geral de Eletrodinâmica, vamos assim dizer, né? Medidas da Eletrodinâmica. E a 8ª memória só foi publicada postumamente em suas obras completas. O que acontece? Vamos começar a trabalhar com essa herança de Weber. 3 dessas 8 memórias principais já foram traduzidas para a língua inglesa, a saber, a primeira, Determinações de Medidas de Eletrodinâmicas, sobre uma lei universal da ação elétrica, e a 6ª, Medidas Eletrodinâmicas, 6ª memória, relacionada especialmente ao princípio de conservação da energia, e a última, a 8ª, que foi essa. Determinações de medidas eletrodinâmicas, particularmente com relação à conexão das leis fundamentais da eletricidade com a lei da gravitação. Então ele começa a pegar essa força de gravitação e começa a entender que, do ponto de vista microscópico, para interação magnética e elétrica, não existe campo. É tudo uma grande interação de forças. Sabe aquela força colombiana? Aquela força colombiana não usa o conceito de campo elétrico. Elas estão interagindo através de uma ação de atração ou repulsão. Ela é a primeira parte da equação de Weber. Só que daí para frente, Maxwell foi para um canto, Weber foi para outro. Tem até, se você pesquisar, alguns trabalhos científicos de Maxwell alegando que as descobertas de Weber foram tão relevantes como a dele.
Só que, se eu não estou enganado, naquela época, lá em 1800 e bolinha, teve uma grande discussão sobre o tratamento de campo elétrico por meio do divergente rotacional de um campo. Porque de acordo com o cálculo diferencial e integral, se você sabe o divergente rotacional de um campo, você sabe tudo sobre ele. E basicamente lá naquela época, Helmholtz, ele estava tendo uma ascensão muito grande com as suas teorias e casava com as de Maxwell. E aí foi onde Weber perdeu um pouco a força. Então Maxwell continuou para frente, Weber ficou, Maxwell foi aceito como uma verdade absoluta e daí para frente nunca mais nada foi contestado. E aí Weber é visto como se fosse algo errado, mas na verdade uma outra vertente tão certa quanto, só que não é aceita também na comunidade científica. Em 1848 foi publicada uma versão resumida da primeira memória que também já é traduzida para o inglês, sobre a medida das forças eletrodinâmicas. Beleza. Uma listagem de todas essas obras de Weber, já traduzidas para a língua inglesa, foi publicada somente em 2010. Então, olha o tempo que demorou. Somente em 2010 que foi sendo traduzido tudo para o inglês. E a única obra de Weber que foi traduzida para o português é um trabalho conjunto com o Rudolf, que é esse outro colega dele, desvendando a primeira medida de uma constante fundamental que aparece na força de Weber. Então veja como é que não foi bem aceito. As pessoas até se lixavam tanto para o eletromagnetismo de Weber que nem se deram ao trabalho de traduzir um texto como esse. Então, ou seja, tem muito segredo que as pessoas evitaram. É tipo quando você preferiu só acreditar no modelo geocêntrico e o modelo heliocêntrico foi rejeitado no começo, até que alguns cientistas foram se colocando, à prova de fogo. É mais ou menos esse mesmo princípio. Não estou dizendo que o eletromagnetismo atual ele está errado, mas que esse deve ser analisado tão bem quanto para ter um parâmetro de certeza qual é mais efetivo, tudo bem? Então o que acontece? O Weber propôs em 1846 uma lei de força com a qual pudesse unificar unificar a eletrostática, as equações da eletrodinâmica, junto com a indução de Faraday, que veio um pouquinho antes dele. E essa força pode ser aplicada não apenas a cargas em repouso mútuo, mas também quando há um movimento entre elas. E você sabe que cargas elétricas em movimento, pegar uma carga elétrica parada, segundo a eletrodinâmica clássica, uma carga carregada parada gera um campo elétrico. Uma carga elétrica em movimento uniforme, além dela gerar campo elétrico, gera campo magnético. E uma carga elétrica carregada em movimento variado gera campo elétrico, magnético e ela irradia, ela brilha. É tudo baseado em conceito de campo. A sua força pode ser aplicada não apenas a cargas em repouso mútuo, mas também quando há um movimento entre elas. Como existem muitas obras discutindo a eletrodinâmica de Weber, só vamos discutir seus aspectos principais no livro que ele apresenta. Então o que você tem aqui? Você tem uma força de interação entre dois corpos. Se você olhar bem a grosso modo, tira tudo que está da frente desse parênteses para lá. Você tem aqui esse parênteses, o número 1, tá vendo? Tira essa primeira parcela, aqui é a primeira derivada em relação ao tempo. Lembrando que na mecânica clássica, quando você deriva em relação ao tempo, essa derivada pode ser simplificada por um pontinho, tá bom? Então, esquece essa primeira derivada, esquece essa segunda derivada. Faz só o termo fora do parênteses vezes 1. O que é esse termo aqui, pessoal, de fora do parênteses? É a lei de Coulomb. Você tem a carga 1 vezes a carga 2, dividido pela constante elétrica do meio, que é o K, que é igual a 4πε0, dividido pela distância entre a carga 1 e 2 elevado ao quadrado. E o que é esse R chapéu? Lembra dos versores unitários? Você está basicamente só formalizando de maneira geométrica a lei de Coulomb. Isso aqui é encontrado em vários livros também que tem por aí na literatura. Que é você falar que essa força aponta na direção entre a carga 1 e a carga 2. Esse R chapéu é apenas um vetor de direção, tá bom? Mas se você olhar, é a força coulombiana. Então a força coulombiana F2,1 é igual a força menos 1,2. É tipo a lei da ação e reação, vamos assim dizer. Tudo bem, só que o que é esse primeiro termo e o que é esse segundo termo? Gente, todo o eletromagnetismo em uma única equação. É quase uma teoria unificada isso daqui. Só que não é bem visto na comunidade científica. Então, o que eu proponho a você?
uma pesquisa sobre essas novas áreas que não foram bem vistas. Isso rende muito trabalho, porque pouca gente pesquisa e você está se aventurando em um mundo totalmente novo, você é pioneiro nessa área. O eletromagnetismo de Weber, o que ele mostra? A velocidade. Por que velocidade? R ponto. É a variação do espaço em relação ao tempo. E ele coloca até a própria velocidade da luz. Então ele está relacionando a velocidade da luz dentro da força de interação. E ele fala que tem uma força de interação que depende do espaço, da velocidade entre as duas cargas e da aceleração entre as duas cargas também. Todo aquele conceito de lei de Ampère, lei de Faraday, ele está resumindo unicamente nessa própria equação. A velocidade relativa entre as duas cargas ao quadrado, dividido por 2 vezes a velocidade da luz, e tem a componente da aceleração, que é a segunda derivada do espaço, dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Ele demonstra passo a passo nas obras de Weber como é que você chega nessa expressão matemática, e é muito interessante. Então, o eletromagnetismo de Weber, essa constante C que aparece aqui, ó, na própria equação anterior, é a razão entre unidades eletromagnéticas e eletrostáticas de cargas, tá bom? É esse C que está aparecendo aqui. Beleza. O seu valor experimental foi determinado pela primeira vez por Weber e o colega dele em 1854, 1856. No Sistema Internacional de Unidades, essa grandeza ela é escrita da seguinte maneira, que é a velocidade da luz. Ou seja, ele chegou na velocidade da luz de um outro modo. Então, se essa conta aqui ela tivesse errada, ele não ia também conseguir encontrar a velocidade da luz. Até as unidades de medida funcionam, a análise dimensional de cada um desses termos, tudo. Ou seja, ele consegue chegar no mesmo resultado que Maxwell foi, só que indo numa outra direção. Então nada impede que isso aqui também está correto. Só que você não tem hoje tantas aplicações como o eletromagnetismo clássico. Então você tem que esse C é 1 sobre a raiz quadrada da permissividade elétrica que multiplica a permissividade magnética do meio, que é aproximadamente 2,998, que é 3 vezes 10 à oitava, que é a velocidade da luz. Então vamos lá, parando aqui no eletromagnetismo de Weber, e antes da gente entrar no modelo planetário de Weber para o átomo, o que é que eu posso também te trazer de informação importante? Toda essa teoria eletromagnética, você não tem que, por exemplo, chegar numa sala de aula, apresentar para o aluno e falar assim, olha, presta atenção, existe a lei de Coulomb, você estuda campo, mas também você pode usar Weber para resolver o mesmo problema. Não vai funcionar, porque tem um outro formalismo matemático um pouco mais avançado, não tão simplificado como esse, como por exemplo, versores, enfim, tem toda uma leitura qualitativa do seu problema diferente do que você está vendo. Isso aqui é um exemplo? Pode parecer muito banal do que eu vou estar falando aqui agora, mas sabe aquele conceito de inércia que você vê lá em mecânica, a mecânica relacional? O que ela explica? Quando você está em pé, por exemplo, num ônibus, né? E você está segurando. Aí o ônibus está parado. Quando ele entra em movimento muito rápido, você vai para trás. Porque tudo que está parado tende a permanecer em repouso, até que uma força externa atue esse estado de repouso. Então, graças ao tênis, ao atrito, você não está indo para trás. Mas você tende a ficar para trás porque o ônibus foi para frente. Inércia. Na hora que o ônibus freia, você tende a ir para frente, porque a inércia te mantém em movimento, mas o ônibus freou. A explicação matemática para a inércia, ela é devida ao movimento relativo que você tem em relação a todos os corpos de massa em torno de você, até mesmo das estrelas. Então não existe o conceito de inércia. E quando você trabalha com esse movimento relativo aos corpos de massa em torno de você e até mesmo às estrelas, casa perfeitamente com o eletromagnetismo de Weber. É uma teoria complexa se você pensar, porque ela é nova. Mas ela é fascinante, pessoal. Então, se vocês tiverem a oportunidade, estudem por conta própria, mas é óbvio, evitem estarem sempre difamando e divulgando como se fosse algo oposto, ou melhor do que a mecânica atual ou o eletromagnetismo atual, tá certo? Aí depois, por fim, a gente tem o modelo planetário de Weber para o átomo. O que seria, né?
Antes de prosseguir, achamos interessante mencionar aqui uma ligação entre a eletrodinâmica de Weber com a física nuclear. O Weber ele desenvolveu na segunda metade do século XIX um modelo planetário para o átomo no qual o núcleo composto por cargas positivas era cercado por cargas negativas, descrevendo aquela órbita elíptica que é a nossa nuvem eletrônica. Até aí está tudo bem. O aspecto mais interessante desse modelo é que o núcleo ele era mantido estável, então, ou seja, ele está no seu estado natural, por forças puramente eletromagnéticas, sem a necessidade de postular a existência de forças nuclear forte e fraca. Lembra, força nuclear forte, força de interação do núcleo atômico, e a força nuclear fraca, força de decaimento radioativo, tá bom? Todas elas são intermediadas por um campo. A força nuclear forte pelo campo da força nuclear forte, que são as partículas chamadas de gluons. E a nuclear fraca, o bóson Z W mais, W menos e Z, ou é Z mais, Z menos e W, algo assim. É relacionado à física de partículas, mas enfim. Já na física moderna, ao contrário do que ocorria com o modelo de Weber, é necessário postular forças nucleares para estabilizar o núcleo. Então, olha só, são forças nucleares e não mais campos. E esse modelo de Weber foi desenvolvido antes dos trabalhos de Rutherford e Bohr. Então, olha só, ele já propõe um modelo muito mais sofisticado antes de Rutherford e Bohr, quando ele tentou estabilizar o átomo dele, falando que os níveis de energia de cada elétron são quantizados, são discretos, sendo praticamente desconhecido hoje em dia. Ou seja, você pode ter um tesouro que ele não foi bem valorizado. A molécula indivisível de Weber, isso é, o núcleo positivo de uma molécula ponderável, ela representaria os núcleos modernos dos elementos atômicos. De acordo com o nosso conhecimento, o modelo de Weber ele é o único modelo já proposto até hoje que um núcleo composto por várias cargas elementares positivas é mantido estável através de forças puramente elétricas. Ou seja, você consegue justificar com aquela física básica de física elétrica a estabilidade da matéria, a estabilidade do núcleo atômico. Isso parece ser muito mais palpável do que você imaginar aquela natureza probabilística que Einstein tanto criticava. Ou mesmo ter que ficar imaginando esse monte de campo e teoria quântica de campos. Weber traz de uma maneira muito mais simples. E ele obteve essas características devido a uma propriedade bem particular de sua lei de força, que é aquela expressão que eu passei para vocês. Essa propriedade está relacionada ao fato de que a sua lei de força depende não apenas da distância entre as partículas que estão interagindo, mas também da aceleração radial relativa entre elas, aquela aceleração de giro em torno entre elas, que você vai ter aquela componente Fis-Chapelle, que é como se fosse uma força centrífuga e centrípeta de interação. Então, o coeficiente que multiplica essa aceleração tem a mesma unidade que a massa inercial. Então, olha só, ele chegou ainda no mesmo resultado da massa inercial, mas sem usar o conceito de massa inercial, somente de força. Mais uma prova que Weber estava no caminho certo. Só que a diferença é que a de massa inercial foi bem mais bem vista, né? E deixou de ser usada a de Weber. Então, os resultados, eles coincidem. Por isso que eu falo, às vezes, não quer dizer que uma teoria substitua a outra, mas uma teoria tão válida quanto. Ou seja, o quilograma. E além disso, o coeficiente é proporcional ao produto das duas cargas que estão interagindo, sendo ainda inversamente proporcionais à distância entre elas, que remete à força colombiana. Quando elas estão muito próximas uma das outras, esse coeficiente pode ter uma magnitude ou um módulo maior que a massa inercial de qualquer uma dessas partículas. E essas cargas, então elas vão então se comportar como se possuíssem uma massa inercial efetiva, que é uma função da distância entre as que estão se separando. Então, Weber ainda encontra a massa inercial na sua equação, mas ele não batiza de massa inercial, mas é o mesmo resultado já conhecido. Além disso, essa massa inercial efetiva pode ser positiva ou negativa. Então olha que coisa mais complexa. Você vai ter uma massa, entre aspas, negativa, dependendo do sinal do produto da carga Q1 e da carga Q2, ou seja, das duas cargas elétricas. Em particular, cargas de mesmo sinal deslocam-se uma relação à outra dentro de uma esfera de diâmetro ρ, tá? Esse pezinho é um ρ. E vão se comportar como se tivesse uma massa inercial
efetiva negativa. Então você vai ter toda essa expressão grandona. E essa grandeza ρ, tá? Lembrando, esse diâmetro ρ, que é o da nossa esfera hipotética, essa grandeza ρ pode ser chamada de distância molecular ou distância crítica, sendo dada no Sistema Internacional de Unidades pela seguinte expressão. Então ele está relacionado só por forças aqui. É como se fosse uma interação colombiana, só que agora depende das massas e da velocidade da luz ao quadrado. E essa relação bate com a mesma unidade de medida. Ele está aplicando a força dele, a força de Weber, que ele tenta juntar todos os conceitos de relatividade, eletromagnetismo, eletrostática em uma única equação, unificar uma teoria e explicar um modelo atômico. Olha para você ter uma ideia a diferença da coisa. Consequentemente, quando o raio é menor do que o raio dessa esfera de ρ, em vez dessas partículas se repelirem mutuamente, como ocorre em distâncias macroscópicas, as cargas Q1 e Q2 vão se atrair, já que se comportarão como tendo uma massa inercial efetiva negativa, e aí vem essa atração. Então essa é uma das propriedades mais fascinantes e características da eletrodinâmica de Weber, não sendo compartilhadas com nenhuma outra teoria do eletromagnetismo. Então esse cara aqui, ó, que está aqui nas nossas referências, o André Assis, ele foi um dos grandes divulgadores dessa parte da teoria do eletromagnetismo de Weber e a mecânica relacional. E por que isso aqui é muito bacana, gente? Porque ele traz para você um outro ponto de vista da física, um outro ponto de vista da ciência. Ele mostra que é possível sim você unificar as teorias em uma única equação, algo que todo mundo quis. Agora veja só que tamanha ironia e hipocrisia, né? O próprio Einstein, por exemplo, queria encontrar uma teoria de tudo, uma teoria geral. Muitos cientistas buscavam por isso, Stephen Hawking, e você tem outros gênios aí da nossa ciência. Só que quando apareceu alguém, ele já não foi tão bem visto. E por que será? Entendeu? Então fica aí essa sementinha plantada aí na sua cabeça. O eletromagnetismo de Weber e a mecânica relacional podem ser a chave no futuro para uma revolução da ciência. Só devem ser bem vistas e bem aceitas pela comunidade científica. Então o que eu coloco aqui não é para causar nenhum tipo de revolta e nem de revolução. É só para trazer para vocês um outro ponto de vista, que a ciência, gente, tem um leque muito maior do que a gente pode imaginar, coisas que a gente não ouviu falar na nossa vida. Ensino médio, faculdade, nunca você escutou falar de uma força que está unificando o eletromagnetismo com a relatividade, usando só forças, sem campo, sem teoria quântica de campos, e a mecânica relacional, que inclui junto dentro dela coisas que a mecânica newtoniana não consegue explicar. Newton não consegue explicar a força de Coriolis, Newton não consegue explicar a força centrífuga, e a ideia de referenciais não inerciais é muito mais complexa. E a mecânica relacional coloca tudo lá dentro e funciona, que é uma beleza. Então é um outro ponto de vista que eu queria passar para vocês. Pessoal, então é isso. Obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado da aula, não foi referente à resolução de exercícios, nem da APA. A lista de presença vai estar aí no chat, né? Algum tutor vai estar passando para vocês. E é isso, obrigado, espero que vocês tenham gostado e usem esse material com moderação, tá? Não cheguem na internet às vezes criticando, porque a ideia não é passar para vocês uma outra vertente como certa. Mais uma vez, o que eu estou falando é para lhe mostrar um outro ponto de vista para você começar a estudar algo que pode ser até mesmo melhor, tá certo? Obrigado pela atenção mais uma vez e vejo vocês em uma próxima oportunidade. Até breve!